compartilhar com você mais 5 dicas para o seu mercado durar mais. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Eide Oliveira, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui nesse canal. E nós seguimos falando sobre economia doméstica. Devido à carestia, uma das coisas que eu tenho feito aqui em casa é esticado o mercado. Ou seja, se eu tenho a frequência de fazer compra num determinado dia, mais ou menos, eu tenho aí esticado 3, 4 dias e com isso a gente economiza bastante. E hoje eu quero compartilhar aqui com vocês algumas coisas que podem nos ajudar a esticar esse mercado, ou seja, fazer o nosso mercado durar mais. Para essa série de economia doméstica, eu já fiz o primeiro vídeo mostrando para vocês o passo a passo de como economizar com a compra do mercado. O que você precisa fazer primeiro, segundo e só então você vai às compras de mercado. Tudo muito simples. Então eu vou deixar linkado aqui para vocês esse vídeo, mas eu vou deixar também o último vídeo que eu postei falando sobre como fazer o mercado durar mais. Vou deixar linkado aqui para vocês também. E hoje a gente vai falar mais sobre como esticar a ida ao mercado, ou seja, o que eu posso fazer para que eu não vá ao mercado amanhã, mas sim daqui 2 ou 3 dias. Isso ajuda muito, porque ajuda a gente a aproveitar melhor o que a gente já tem e comprar apenas aquilo que realmente eu preciso. Meu nome é Eide Oliveira, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui nesse canal. Se é a primeira vez que você chegou aqui, eu já te peço que deixe o seu gostei, compartilhe esse vídeo com os seus amigos e acione o sininho aqui embaixo para o YouTube te notificar quando sair um vídeo novo aqui nesse canal. Bora começar! Primeira dica que eu quero deixar para vocês é: se você vai fazer um jantar e você vê que você tem pouca coisa ali, um pedacinho de cenoura, um pedacinho de tomate, um pedacinho disso, um pedacinho daquilo, e você tá um pouco perdida, sem saber o que fazer, faça a famosa sopa de entulho. O que é sopa de entulho? É pra gente desentulhar a geladeira, aqueles restinhos. Às vezes você tá até prestes a ir ao mercado, comprar coisas para preparar o jantar, porque afinal de contas você não tem muita coisa. Vê o que dá para você fazer com o que você tem e de repente você faz essa sopa de entulho, né? Que é uma sopa que vai aqueles pouquinho que a gente tem de cada item. E se você não tem macarrão, você pode substituir por arroz, você pode substituir até mesmo por aveia, fica muito gostoso, tá? Ou de repente você faz também uma sopa creme e oferece para sua família com torradinhas. Isso faz com que você não vá ao mercado naquele dia, porque você acha que está faltando as coisas, ou faz você não tocar nos itens que você acabou de comprar. Às vezes você até comprou bastante hortaliças aí para a semana, mas você tá com esses restinhos, né? Então, para não mexer nas compras novas, use esses restinhos. Se precisar de um ou outro ingrediente para incrementar, ok, mas dê prioridade para usar esses restinhos. Segunda dica, seja criativa na hora de cozinhar. Se os seus alimentos estiverem acabando e se você quer esticar esse dia de ir às compras, veja o que você tem e pesquisa algum prato aí no YouTube utilizando aquilo que você já tem. Por exemplo, eu quero fazer um bolo, mas acabou a farinha, mas eu tô com muita vontade de fazer um bolo. Às vezes eu tenho polvilho doce, às vezes eu tenho farinha de arroz, às vezes eu tenho aveia. Então que tal fazer um bolo usando isso que você já tem? E não ir ao mercado só para comprar farinha de trigo, né? Porque aí a gente vai lá para comprar farinha de trigo, mas o que acontece? Aproveita e faz a compra da semana, a compra do mês ou compra mais algumas coisas. Então, para esticar essa ida no mercado, é importante você usar o que você já tem. Quero fazer uma receita lá, mas está faltando um pimentão vermelho. Será que realmente vai fazer tanta diferença eu usar só os pimentões que eu já tenho? Pense nisso se você quiser economizar. Congelar a sobra de alimentos, né, gente, é uma coisa que a gente não precisava nem falar, mas é uma coisa importante também para ser colocada aqui. Tem muita gente que ainda tem dificuldade de congelar alguma coisa porque sobrou pouquinho. Pessoal, eu já servi um almoço para minha família inteira, só descongelando pequenas quantidades. Até porque tem umas coisas aqui que o Felipe gosta, a Mel já não gosta muito. Então, quando eu descongelo tudo, toda aquela sobrinha pequenininha que você acha que não dá para nada,
vira uma refeição. E às vezes uma refeição até farta, porque você tem muita variedade, eles podem escolher o que eles querem. Olha, às vezes até sobra pro jantar. Então congele, não importa o tanto que sobrou, congela. Às vezes você acrescenta no arroz, às vezes você acrescenta numa sopa, no macarrão, né? Então congela, etiqueta, né, para você saber o que tem ali, para que você possa reaproveitar essas sobras depois. Isso ajuda muito a esticar o mercado, porque às vezes você pensa assim, meu Deus, eu preciso ir no mercado porque amanhã eu não tenho muita opção para fazer almoço. Descongelando uma sobra que você tem, você consegue fazer o almoço para sua família. Quinta dica é você entender que você não precisa comer carne todos os dias. Quando eu falo carne, carne vermelha, carne de frango. Mas que existam algumas carnes mais baratas, você não precisa. Isso não precisa fazer parte do seu cardápio. Carne todos os dias. E é uma forma da gente economizar. A gente pode colocar uma outra fonte de proteína, de repente um queijo passado na frigideira. Posso fazer um omelete com aquele grão de bico que tá meio perdido lá na minha despensa. Eu posso comer o próprio ovo. Eu posso, por exemplo, pegar uma sobra de feijão ou de lentilha que eu tenho congelado, ou mesmo da despensa, e fazer um hambúrguer, que a gente fica com aquela sensação de que comeu carne. Então, gente, isso ajuda a economizar. Mas é claro que você vai ter que substituir por uma opção mais barata que carne, porque a gente tá falando de economizar, ou utilizar alguma coisa que às vezes é até mais caro que uma carne mais barata. Às vezes, comprar um pouquinho de carne moída vai sair mais barato do que a lentilha, mas às vezes a lentilha tá para vencer. Faça um hambúrguer de lentilha e pronto. Ed, mas como fazer um hambúrguer de lentilha? Bom, gente, tem no YouTube o passo a passo. Mas, em princípio, é só você cozinhar, escorrer bem a lentilha, né? Aí você vai fazer como se fosse carne moída. Colocar lá ovo, colocar, se você quiser, alguma farinha, alguma coisa que você tem. Temperar bem temperadinho, colocar um pouquinho de azeite, fazer as bolinhas, achatar e colocar no forno ou fritar do jeito que você preferir. Afinal de contas, a lentilha já está cozida. Isso dá para fazer também com feijão. Eu nunca fiz com feijão, mas com lentilha, gente, fica muito parecido ao hambúrguer de carne. Então pensa sempre isso. Eu não preciso comer carne todo dia, mas o que eu vou comer naquele dia? Eu vou usar o que eu já tenho, de preferência usar alguma coisa que tá para estragar ou alguma coisa que seja mais barato que a carne, porque aqui a gente tá falando sobre economia. Então não vale a pena você comprar coisas caras para substituir pela carne. Quinta dica: guarde grãos e farinha, principalmente esses mais perecíveis, em potes herméticos. Gente, esses dias eu estudei sobre a importância da gente ter potes bons herméticos. Às vezes a gente olha e acha muito caro, né? E é caro mesmo. Então o que eu sugiro é que você vai comprando aí de pouquinho, de acordo com o seu orçamento, mas você pode ter um ganho muito grande a longo prazo, porque eles realmente vão conservar melhor os seus alimentos. Isso vale também para aquilo que você guarda na geladeira, alguma hortaliça, tomatinho, alguma coisa que você guarda. Se ele for hermético, ele vai fazer com que as suas coisas durem mais e assim você demora mais para ter que comprar. Porque às vezes a gente usa pouca coisa, mas a gente precisa ter aquilo no nosso dia a dia, mas só vende de 1 quilo. Então o que eu vou fazer? Colocar em potes herméticos. Eu tenho coisa que eu guardo até na geladeira. Muita gente não guarda, mas eu guardo na geladeira. Por quê? Porque o nosso consumo é muito baixo e se eu não guardar na geladeira, aquilo vai estragar. Como, por exemplo, Nescafé. Nescafé é uma coisa que o Felipe gosta de ter. Eu tomo ocasionalmente, mas o Felipe gosta de ter, sabe? De vez em quando ele quer usar Nescafé aí no café da manhã dele. Mas, gente, um potinho daquele é 3, 4 meses. Se eu deixo fora da geladeira, aquilo endurece, fica cinza, fica estranho. Não sei se já aconteceu com vocês. Então eu aprendi com a minha mãe há muito tempo. É só botar na geladeira. Você vai ter o Nescafé aí soltinho. Aí você só vai olhar a data de validade. A data de validade dele é longa. Então o que eu percebi é que ele estragava antes da data de validade. Colocando na geladeira, você vai ter o Nescafé aí fresquinho todos os dias. Tupperware, gente, é muito bom para não entrar bicho, é muito bom para não entrar formiga,
né? Em casas que tem formiga, Tupperware não entra. Mas o que eu acho que falta na Tupperware é transparência. Eu gosto muito de pote transparente, sabe? Eu acho que você bate o olho e você tem vontade de cozinhar aquilo, você tem vontade de consumir aquilo, sem falar que você identifica muito fácil e cria um ambiente assim mais clean também. Então assim, pra mim, pote transparente é uma opção muito boa e muito viável, pelo menos para a maioria dos produtos. Daí se você guarda farinha, como por exemplo farinha disso, farinha daquilo, polvilho, e é tudo muito parecido, aí é a hora que você vai etiquetar. Mas por exemplo, um pote de arroz, um pote de feijão, você não precisa etiquetar. Um pote de aveia e um pote de feijão parecido, você não precisa etiquetar. Você já bate o olho e sabe o que tem. Eu não gosto muito de etiqueta, tá, gente? Eu sei que etiqueta é muito funcional, mas eu não gosto muito, eu gosto de evitar etiqueta nos potes, porque de vez em quando você tem que lavar esses potes e aí a etiqueta acaba incomodando, às vezes você quer pôr outra coisa no pote, então assim, eu evito etiqueta. Eu sei da importância dela, mas se eu puder evitar, eu evito. Então a quinta dica para você esticar a ida no mercado é você usar potes herméticos, pote que vai fazer com que os seus alimentos durem mais, e alguns você pode até colocar também na geladeira, se isso não for interferir no preparo dos alimentos. O vídeo de hoje é isso, confere os links que eu vou deixar aqui, um beijo bem grande, fica com Deus e até o próximo. Tchau, tchau!